Capítulo 90 Luta Mental. Zhao Qian, Ming Zong e Minga Kami terminaram a conversa sobre a data do casamento. Contudo, Zhao Qian permaneceu um pouco mais para discutir outros assuntos com Ming Zong e conhecer um pouco mais sobre Minga Kami. Após uma longa e agradável conversa, e se deliciar com o chá mais saboroso que ele já provou na vida, Zhao Qian se levantou e perguntou: sogro, sogra, onde eu posso encontrar o cunhado? Ming Zong apontou para o leste e respondeu: o Xiaoer está no salão de reuniões. Já tem algum tempo que ele se reuniu com os Elderes. Zhao Qian escutou a informação de Ming Zong e respondeu: obrigado, se vocês me derem licença, eu preciso me encontrar com o cunhado. Certo, mas é uma tradição da minha família que os noivos não possam se ver até a data do casamento. Portanto, pelos próximos 60 dias, você e a Xuer não devem se encontrar. Ming Zong acenou com a cabeça e falou de forma irredutível. Apenas pelo tom de voz de Ming Zong, estava claro que ele não recuaria naquela tradição. Sim, eu respeitarei a tradição da família Ming. Zhao Qian respondeu respeitosamente, antes de se virar e sair do pátio de Ming Zong. Marido, o nosso genro parece estar aflito com alguma coisa. Eu pude ver claramente que, por trás daquele sorriso dele, existe uma forte preocupação. Minga Kami falou para Ming Zong enquanto observava as costas de Zhao Qian. Eu também percebi isso. Talvez ele esteja carregando um grande fardo para a idade dele. No fim das contas, ele ainda é apenas um garoto, mas ele tem se forçado a agir como um adulto e lidar com coisas que são muito melindrosas. Qualquer erro que ele venha a cometer, pode acarretar em grandes consequências. É normal que ele fique aflito. Ming Zong respondeu a fim de acalmar Minga Kami. Eu não acho que seja isso. Vamos dizer que é uma intuição, mas eu sinto que ele está vivendo um dilema bem mais complexo. Minga Kami respondeu enquanto apertava o colarinho do seu vestido. Se esse for o caso, eu espero que você esteja errada desta vez. Ming Zong falou enquanto segurava os ombros de Minga Kami. Zhao Qian não teve que andar muito para chegar até Ming Xiao, pois o salão de reuniões era relativamente perto de onde Ming Zong vivia. Zhao Qian levou pouco tempo para chegar lá, mas ele teve que aguardar do lado de fora até que Ming Xiao saísse da reunião. Enquanto aguardava, Zhao Qian se sentou em um gramado próximo e começou a cultivar. Desde o dia anterior, Zhao Qian já tinha decidido que iria aproveitar todo o tempo que pudesse para se focar na sua cultivação. Zhao Qian permaneceu cultivando e nem percebeu que algumas horas já haviam se passado. Ele só despertou depois que Ming Xiao tocou no ombro dele e o chamou. Cunhado, você tem algo para tratar comigo. Desculpe por fazê-lo esperar, mas eu tinha muitas coisas para resolver hoje. Zhao Qian olhou para Ming Xiao e se levantou. Depois, ele colocou a sua mão direita no ombro de Ming Xiao e disse: não se preocupe, eu sei que você tem muitas coisas para resolver. Eu não quero atrapalhar, mas eu temo que você terá que lidar com outro perigo. Do que você está falando? Ming Xiao fez uma expressão receosa e perguntou. Zhao Qian olhou nos olhos de Ming Xiao de forma encorajadora e falou: cunhado, isso é algo urgente e eu não posso me dar ao luxo de deixar para depois. Hoje, você receberá todo o conhecimento e as lembranças que eu herdei do Rei Esmeralda. Assim que Zhao Qian terminou, Ming Xiao arregalou os olhos, mas não fez nenhum som, pois ele podia ver que Zhao Qian não estava brincando.
Ele pôde sentir que Zhao Tian tinha que fazer aquilo com uma extrema urgência. Ming Xiao abaixou a cabeça e durante um momento de baixa autoestima, ele disse, será que eu vou aguentar? Você mesmo disse que quase enlouqueceu durante o processo. Eu não sei se eu posso me comparar com o cunhado. Assim que Ming Xiao terminou de falar, Zhao Tian apertou as suas mãos nos ombros de Ming Xiao e respondeu com um semblante sério. Desde quando eu sou superior a você? Há pouco tempo. Eu era apenas um inútil que via você e os seus familiares como se fossem deuses. As únicas coisas que nunca me faltaram foram força de vontade e esforço. Eu te garanto que se eu fui capaz de conseguir, você também será capaz. Ming Xiao escutou, levantou a cabeça, apertou os punhos e disse, foda-se. Eu tenho mais a ganhar do que perder. Se eu ficar louco, a família Ming perderá apenas um jovem patriarca e a Shui poderá assumir essa função. Se eu conseguir obter o conhecimento do Rei Esmeralda, eu serei capaz de transformar a família Ming na nova potência do país. Eu definitivamente não poderei me esconder dessa responsabilidade, afinal eu sou o patriarca da família Ming e se alguém tem que se arriscar para o bem da família, essa pessoa tem que ser eu. Vendo a mudança de postura de Ming Xiao, Zhao Tian deu um sorriso e falou enquanto dava alguns tapinhas nos ombros de Ming Xiao, muito bom, se você mantiver essa determinação você conseguirá ter sucesso. Eu não vou decepcioná-lo. Acompanhe-me. Vamos acabar com isso logo. Ming Xiao falou enquanto se virava e caminhava na direção do seu pátio. Assim que chegaram no pátio de Ming Xiao, Zhao Tian e Ming Xiao se sentaram no chão. Zhao Tian ficava nervoso quando pensava no que poderia acontecer com Ming Xiao. Depois de tudo, Zhao Tian via Ming Xiao como um irmão mais novo e não queria que nada de ruim acontecesse a ele. Também, Zhao Tian estava claro sobre a dificuldade que o processo traria. Quando Zhao Tian absorveu o conhecimento do Rei Esmeralda, ele sentiu que estava a ponto de ficar preso dentro da sua própria mente. Se não fosse pelo simples, mas significativo chamado de Gold, Zhao Tian talvez perdesse a sua sanidade. Ming Xiao não poderia contar com a ajuda que Zhao Tian contou, pois não havia ninguém vivendo na consciência dele. Dessa forma, se Ming Xiao ficar na mesma situação, ninguém poderá salvá-lo. Enquanto respirava fundo, Ming Xiao perguntou para Zhao Tian, cunhado. Você tem alguma dica ou conselho que vá me ajudar? Zhao Tian olhou nos olhos de Ming Xiao e respondeu, tente se agarrar nas suas boas memórias e as use como âncoras. Você vai receber uma imensa quantidade de informações. Tente organizá-las na maior velocidade que você puder. Por último, você receberá algumas memórias que são absolutamente reais. Você não deve se concentrar nas memórias do Rei Esmeralda de forma alguma, se você fizer isso. Você perderá o foco e a sua mente ficará volátil. Zhao Tian só podia dizer aquilo, pois quando ele analisou o que tinha acontecido quando ele passou por aquele processo, ele pôde perceber quais foram os pontos cruciais que o levaram a uma situação difícil. Sem ter qualquer outra forma de ajudar, Zhao Tian respirou fundo. Fechou os olhos. Se concentrou em todo o conhecimento que ele tinha. E colocou a palma da mão direita, na testa de Ming Xiao. Você está pronto? Zhao Tian abriu os olhos e perguntou. Ming Xiao mentalizou as instruções de Zhao Tian, fechou os olhos e respondeu, pronto. Vamos começar. Boa sorte. Zhao Tian desejou sorte para Ming Xiao, antes de começar a emitir um intenso brilho verde da sua mão direita.
Swooing, asterisco um ruído baixo e irritante acompanhou o brilho verde e durou cerca de 2 minutos. Assim que a mão de Zhao Tian parou de brilhar, o corpo de Ming Xiao ficou rígido como uma rocha. Ming Xiao começou a mexer os lábios como se estivesse recitando algo, até mesmo a energia espiritual de Ming Xiao ficou agitada e diferente. Gold. Existe alguma forma de ajudá-lo se algo sair do controle? Zhao Tian falou na sua consciência. Gold, zzzzzzzzzzzzzzzzz. LH, se vira kkkk. Droga. Zhao Tian exclamou assim que percebeu que não teria nenhuma ajuda de Gold. Mesmo com todo o conhecimento do Rei Esmeralda, Zhao Tian não tinha nenhuma forma de ajudar Ming Xiao. Contudo, isso não fez com que Zhao Tian saísse de perto de Ming Xiao. Zhao Tian ficou sentado na frente de Ming Xiao e observou cada alteração que acontecia no corpo e na aura dele. A mente de Ming Xiao foi inundada por uma quantidade inimaginável de informações. Receitas, técnicas medicinais, selos e memórias, flutuaram na mente dele e a tornaram extremamente pesada. Ming Xiao sentia que o seu cérebro estava a ponto de explodir devido à sobrecarga. Mesmo se agarrando às suas memórias que definiam quem ele era, Ming Xiao estava quase sendo levado pela volatilidade da sua mente. Por um momento, Zhao Tian percebeu que o corpo de Ming Xiao vacilou e quase caiu no chão. Após quase cair, o corpo de Ming Xiao começou a tremer e a sua aura ficou extremamente violenta. De repente, rajadas violentas de energia espiritual verde começaram a atacar para todos os lados. Era como se uma tempestade de energia espiritual estivesse se formando a partir de Ming Xiao. Devido às rajadas de energia espiritual, Zhao Tian foi forçado a saltar para trás e se afastar de Ming Xiao. Cada uma daquelas rajadas abria um pequeno buraco aonde quer que elas tocassem. Cunhado. Aguente firme. Zhao Tian murmurou enquanto ficava ainda mais apreensivo. Enquanto isso, na mente de Ming Xiao, as memórias do Rei Esmeralda se tornaram impossíveis de ser ignoradas. Um reino vasto e majestoso pôde ser visto por Ming Xiao. A sombra graciosa de uma mulher que caminhava na direção do Rei Esmeralda pôde ser visualizada por Ming Xiao. Ming Xiao pôde sentir o quanto aquela mulher era amada pelo Rei Esmeralda, como se ele fosse o próprio rei. De repente, do rosto daquela sombra caiu uma lágrima de tristeza. Vendo aquilo, Ming Xiao pôde sentir a dor e aflição que o Rei Esmeralda sentiu naquele momento e começou a chorar também. Do lado de fora, Zhao Tian pôde ver que Ming Xiao não parava de derramar lágrimas de tristeza. Xiao. Se concentre. Eu não sei o que você está vendo, mas mantenha o foco. Zhao Tian murmurou impotentemente, pois torcer era a única coisa que ele poderia fazer. Aquela memória fez com que Ming Xiao perdesse o foco. De repente, tudo ficou distorcido e Ming Xiao foi levado para outra memória. O Rei Esmeralda estava em um grande salão de pedra cinza. Na frente dele, uma criatura humanoide, coberta de pelos vermelhos, medindo cerca de 4 metros de altura, parecida com uma espécie de demônio, estava encarando o Rei Esmeralda. Essa criatura tinha uma aura assustadora e cruel. Também, Ming Xiao sentiu que na data daquela memória, o Rei Esmeralda estava tremendo de medo por simplesmente sentir a aura da criatura. A criatura deu um olhar gélido no Rei Esmeralda, isso fez com que todo o corpo de Ming Xiao começasse a suar.
Tap enquanto olhava amedrontado para a criatura, Ming Xiao sentiu algo o tocando no ombro e o puxando para fora daquela memória. Ming Xiao se viu em um espaço vazio e obscuro, como se ele tivesse flutuando no mais profundo espaço sideral. Aquele que tinha puxado Ming Xiao era um velho robusto e imponente. O velho usava um manto real, verde e com belíssimos adornos brancos. Na cabeça do velho, havia uma coroa dourada, cravejada de esmeraldas. Você, Ming Xiao murmurou pasmo quando viu a imagem daquele homem. Como é bom ver que um descendente me encontrou. Eu sou o seu antepassado mais antigo. Eu sou o Rei Esmeralda. O velho falou enquanto segurava o ombro esquerdo de Ming Xiao. O que aconteceu com todos? Ming Xiao perguntou enquanto sentia o seu coração apertar de tristeza. O passado não importa mais. Finalmente o meu legado foi entregue a alguém merecedor e está nas suas mãos. A função de reviver o nosso reino. O Rei Esmeralda falou com uma certa expectativa. Xiao. Essa parte da minha consciência só sobreviveu por causa da esperança de que um herdeiro da minha linhagem obtivesse o meu conhecimento. Eu não sei como o mundo está agora, mas você possui uma linhagem histórica e ilibada. Uma linhagem forte, que lutou por este mundo até o fim. O fardo será grande, mas eu devo passar para você a responsabilidade de proteger este mundo. Eu espero que este dia nunca chegue. Mas torne-se forte e fortaleça aqueles ao seu redor, para que quando a hora de defender este mundo chegar, vocês estejam preparados. Aprenda, crie, ensine, descubra e me supere. Seja mais do que eu fui, porque o meu melhor não foi o suficiente. Assim que o Rei Esmeralda terminou de falar, ele colocou a mão na testa de Ming Xiao e o empurrou para trás. Ming Xiao foi lançado à deriva e se afastou do Rei Esmeralda até que ele não pudesse enxergá-lo mais. Depois, Ming Xiao voltou para a sua luta interna e a confusão da sua própria mente. As últimas palavras do Rei Esmeralda se tornaram as novas âncoras de Ming Xiao, que não parava de pensar em cada uma delas. Após cerca de 4 horas, Zhao Tian viu quando o corpo de Ming Xiao se inclinou para frente e caiu. Cunhado, Zhao Tian correu até Ming Xiao e o virou para cima. Cunhado, acorde. Você está bem? Zhao Tian chamava por Ming Xiao, mas não obtinha qualquer resposta. De repente, Ming Xiao abriu os olhos e começou a olhar para o nada. Zhao Tian se assustou e começou a gritar por ele, mas ele só ouvia uma coisa sendo dita por Ming Xiao. Odor. 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 Nota, desculpem-me, eu não resisti, kkkkkkkkkkkk. LH, isso que dá autor ver seria kkkkkk. Mas, o que diabos isso significa? Será que eu te deixei maluco? Zhao Tian começou a se lamentar enquanto sacudia Ming Xiao tentando acordá-lo. Odor. Odor. Ming Xiao continuou imóvel e pronunciando as mesmas palavras. Droga. Merda. Porra. O que foi que eu fiz? Zhao Tian começou a se culpar por ter feito aquilo com Ming Xiao. Naquele momento, Zhao Tian já estava suando por todos os poros do seu corpo. Odor. Odor. Ah. Ha ha. Ha 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 ha. Finalmente, Ming Xiao não conseguiu mais se segurar e caiu em gargalhadas. Ming Xiao riu tanto, que ele colocou as suas mãos na barriga e rolou no chão. Puta que pariu! Vai se ferrar! Zhao Tian xingou Ming Xiao enquanto limpava o suor da sua testa.
Contudo, ele ficou aliviado ao ver que Ming Xiao estava bem.